Oi, gente, mais um programa. Seja bem-vindo ao Lealcast, é um programa de podcast feito por mim, Lúria Leal, advogada das pessoas com deficiência. Hoje eu tô recebendo aqui a doutora Valesca Silveira, nutricionista, ortomolecular e integrativa. Doutora, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço esse convite, fiquei super honrada de falar desse tema que é tão importante, que cresce cada vez mais a necessidade da gente se informar o quanto que a nutrição pode agregar no espectro autista, em crianças com deficiência, e aí acredito que eu possa ajudar um pouquinho. Sim, com certeza. Aproveita e conta pra gente como que você chegou nesse nicho específico dentro da nutrição. Claro. Como que você chegou na questão da mente, né? Como tratar as pessoas com deficiência, com transtornos, enfim. A gente tá super curioso. Eu comecei porque eu tenho uma história de vida, né? Eu vim de uma família materna com muitos problemas psiquiátricos e uma família paterna com obesidade mórbida. Então eu cresci gordinha, ansiosa, com depressão, tive pânico, tive compulsão alimentar, tive bulimia, vários transtornos que eu via que era de cunho genético. Eu tinha uma predisposição, uma facilidade de engordar maior do que qualquer outra pessoa. E aí quando eu decidi fazer nutrição é porque eu queria me ajudar e ajudar pessoas que passavam pelo mesmo sofrimento que eu. E aí eu comecei a ser uma nutri que abordava a mente antes mesmo da dieta. Porque quanta gente sabe que tem que comer, mas não consegue. Hoje a gente tem muita informação, né? Na minha época não. Eu comprava revistinha, jornal, pra saber sobre alimentação. Hoje em dia a gente tem muito acesso. Então eu sempre mudei o comportamento, ativação dos neurotransmissores, dos hormônios de prazer, né? Poxa, a pessoa não consegue ir pra academia, mas por quê? Tá faltando dopamina, não é culpa dela, né? A procrastinação nem sempre é culpa da pessoa. Existe um hormôniozinho que tá faltando ali. Então, sempre fui uma nutricionista que olha pra mente antes de olhar em si pro comportamento do que a pessoa tem que comer ou não, da dieta, né? Quantos pacientes saem de mim sem dieta? Só com fitoterapia. A gente vai trabalhar com modulação intestinal, sendo o intestino o segundo cérebro, né? Então, lá que a gente produz neurotransmissor. Aí a pessoa tá com uma disbiose, tá constipada, tá com um transtorno no intestino, eu tenho que trabalhar esse intestino. Não posso exigir que ela coma melhor se ela não tá produzindo serotonina, hormônio da felicidade. É exigir muito da pessoa. Então eu sempre tive esse cuidado, né? E agora, falando de crianças especiais, eu tive a oportunidade de ter agora na minha clínica um equipamento que se chama REAC, que é um equipamento que faz neuromodulação. E aí essa neuromodulação tem muita evidência científica para crianças especiais. Ela ajuda muito no comportamento social, afetivo, cognição. E aí eu tô com uma experiência baseada nesse equipamento que a gente vai falar um pouquinho também sobre ele. Muito bom. Bom, você tá falando sobre crianças com pessoas com deficiência, crianças, né? Eu tenho um público aí infantil muito grande. E a maior questionamento que eu tenho de mães, né, que chegam lá no meu escritório às vezes é: doutora, meu filho não come. Doutora, meu filho não aceita. E aí, quando a gente tá falando, por exemplo, meu filho, né? Eu sou mãe de uma criança autista de 5 anos. E aí ele tem criatividade alimentar, mas assim, eu dou graças a Deus porque ele não aceita muito besteira. E olha, menos mal. Claro que, embora sendo criança, né, pra uma festinha, eu gostaria que ele comesse um salgadinho, uma coisa. E não aceita. É comida. Onde eu vou, marmitinha, arroz, feijão. Que bom que ele acostumou com isso, né? Porque se ele entra com uma besteira antes, se ele conhece o glutamato monossódico, que causa vício, se ele conhece o açúcar, a gordura hidrogenada, que a palatatividade é muito mais fácil de se gostar do início, se ele pega esses alimentos de início na introdução alimentar dele, você tinha perdido essa janela. Olha, eu falo isso, engraçado, sem saber, sim, primeira vez que eu tô ouvindo isso, eu falo de um portal. Eu falo pra todo mundo assim: ai, meu filho é como se tivesse um portal. Aí, sabe, eu falo assim, ó, um portal do Mestre dos Magos. Quando fechou, eu não consegui colocar mais nada pra dentro. Parece que ele aceitou por um tempo, sei lá, até uns 3 aninhos. E aí, o que foi. Depois eu tentei colocar, assim, apresentar alguma coisa nova e ele já não aceitava mais. Graças a Deus, como você falou, ele aceitou coisas saudáveis, boas. Mas essa não é a realidade de muitas mães e pais que chegam lá, de muitas crianças que chegam lá e que não aceitam. Eu tenho crianças no meu escritório que comem biscoito na hora do almoço, e isso é o almoço e o jantar delas, todos os dias. E isso é muito angustiante. E aí, assim, que você acredita que você tenha essa demanda também muito grande do seu consultório? E antes de tudo, eu sou mãe também, né? Eu vivi toda uma trajetória. Meu filho é o Lucas, tem 7 anos, e a seletividade alimentar, ela é comum tanto nas crianças especiais quanto nas crianças sem nenhuma deficiência, sem nenhuma característica, né? A seletividade, ela é comum. E aí a gente trabalha da mesma forma, só que com jeitinhos diferentes, né? Na seletividade, por exemplo, no espectro autista, né, que tende à repetição. Então a gente pega a repetição para favorecer um processo que você queira, né? Por exemplo, uma criança que é especial, que ela gosta de ser mais metódica,
metódicazinha, gosta das mesmas coisas sempre, então o que você faz? Você vai lavar a mãozinha antes, toda vez, você senta no mesmo local, você vê qual pratinho, qual talher que ela gosta mais de colher, ela gosta mais de garfinho, né? E ali você vai colocando os alimentos que você gostaria. E aí o que acontece? Minha criança não come. O que você tem que fazer é não desistir daquele alimento, né? Numa criança, na introdução alimentar, o pediatra fala assim, não, você tem que tentar 3 vezes, já ouviu isso? Já ouvi. Tem que tentar 3 vezes para saber realmente se a criança não gosta. Então, numa criança que tem alguma questão com uma dificuldade maior, você não vai tentar 3 vezes. Mais. Vai tentar 1 mês, 2 meses, o resto da vida, se for preciso. Mas até talvez apresentar de formas diferentes também, Sim. seria uma dica, né? Tentar de uma forma diferente, brincar de comidinha, né? Deixar a criança sujar a mão, né? Fazer uma sujeira, fazer a criança sentir texturas diferentes para ela começar a se familiarizar. Se todo dia você colocar uma comida para ela brincar, vai fazer uma sujeirada, dá um trabalho, mas tem que fazer. A criança, ela tem que brincar com a comida, tem que convidar a criança para participar da cozinha. Mexe aqui para mim, faz aqui alguma coisinha, trazer esse ambiente de alimentação de uma forma mais familiar, né? Então isso ajuda muito. Uma das coisas que é importante na seletividade alimentar é não fazer microlanches, é realmente deixar a criança num espaçozinho ali de 3, 4 horas sem comer nada para você poder oferecer. A criança realmente tem que estar com fome, mas há criança que mesmo com fome, elas não vão comer uma outra coisa. Essa é a realidade que eu vejo de mães que, se eu viajar eu não consigo, eu tenho um pacientezinho, coisa mais fofa, mas a mãe não consegue viajar com ele, porque ele não vai comer fora de casa, né? Então a gente tem essas peculiaridades e a gente tem que respeitar o que a criança tá desejando, mas a gente não pode desistir dessa introdução. Minha criança não come banana. Você vai desistir de banana? Né? Não desiste. Deixa brincar com a banana, deixa sujar a banana, deixa familiarizar com o cheiro e daqui a pouco você tenta fazer ela comer a banana. Então é um trabalho terapêutico alimentar mesmo, né? Não pode desistir desse processo. Você trabalha também com suplementação para esse tipo para essa indicação, por exemplo? Por exemplo, antigamente a gente fazia da fome, né? Eu sou da época do biotônico Fontoura. Toma biotônico Fontoura para comer até se acabar. E aí agora, falando de crianças autistas, que é um desafio para alimentação. A gente tem alguma proposta de estar fomentando esse interesse por coisas diferentes ou não? Tô da fome mesmo, mas... Então, hoje, o que a gente tem no mercado de estimuladores de apetite, eles não são bons para a mente. A criança, eu não vou falar o nome aqui, senão um monte de gente pode querer ir comprar, que realmente estimula a fome, mas a criança, ela não fica bem emocionalmente com esse tipo de medicação, né? Antigamente a gente achava que era a vitamina B12 que dava fome. Não é, a vitamina B12 não dá fome, pelo contrário, ela é anti-inflamatória, né? Não tem nenhuma vitamina que vai estimular o apetite. É que os estimuladores de apetite têm vitamina também, então associaram a vitamina B12 como estimulador de apetite, mas não é. É uma outra substância. E essa substância para a mente não é legal. Então, nessa questão de suplemento para estimular o apetite, eu acho que não é a via, né? É você espaçar um pouquinho uma alimentação da outra, não dar nenhum lanchinho intermediário para que ela sinta a fome. E aí varia muito, né? Eu, por exemplo, eu ficava agoniada que meu filho estava abaixo da curva do peso, né? Ele sempre foi magro, aquilo me incomodava. Então, eu não ia segurar muitas horas para ele sentir fome quando ele estava seletivo para alguma coisa. Então tem isso, se a criança ela tá com peso, que dá para você testar essa estratégia de deixar com fome, porque é uma estratégia. Já tentou deixar com fome? Já tentei várias vezes e não deu. Desiste dessa estratégia, vamos pensar em outra, porque pode ser uma estratégia que funcione para algumas crianças, mas não vai funcionar para outras. Em alguns momentos, para algumas coisas, deixar com fome. Meu filho funcionou, mas eu tenho crianças que não funcionam. Que mesmo assim não funcionam. 8 horas, 10 horas sem comer, não vão comer outra coisa. E aí tem que dar, tem que alimentar. Tem que alimentar. Tem jeito. Então essa estratégia não vai funcionar, mas ela tem que ser tentada. Ela não pode ser descartada. Tem que tentar, né? Deixar com fome. Então essa é uma estratégia. Uma estratégia é deixar com fome por um curto tempo para saber se vai funcionar. Caso não, é a estratégia da repetição, né? Vamos fazer sempre as mesmas coisas, brincar com o alimento, texturas, cheiros. Essa é a dinâmica da introdução. Trazer a criança para cozinha, você falou, achei interessante. Trazer a criança para cozinha. A criança passando na cozinha, sai daqui, menino. Não, gente. Não. Cozinha é lugar de criança também. Bota um banquinho, me ajuda aqui, mexe essa comidinha pra mim, entendeu? Brincar de comidinha, né? Eu acho que o brincar de comidinha... Hoje em dia as crianças não brincam assim, mas eu brinquei com arroz cru, com arroz cozido, né? Os grãozinhos
bolinhos. Eu brinquei muito, a minha infância foi brincar de comida de verdade. Hoje em dia a gente tem os alimentos, mas na minha época não tinha. Então eu acho que tem que trazer essa cultura do antigo pro agora, né? É brincar de comidinha. Eu acho que isso é preciso todos os dias, num caso desse, né? Todos os dias tem que brincar de comidinha assim. Muito bom. O que você observa de diferente, né, numa pessoa atípica e numa pessoa atípica, uma criança atípica, com relação a, por ela ter um transtorno? Então, assim, ela tem, isso reflete no intestino, no sono, na concentração. O que você percebe? Porque eu tenho visto isso também. A criança não dorme. Eu acho que a alimentação pode de alguma forma, a nutrição pode de alguma forma influenciar nisso. Pode ela não se concentra, não consegue ficar, não consegue ter uma atenção mínima de minutos, sabe? E para um lado para o outro, essa agitação. Hiperativa demais, né? Então, um dos alimentos que causa maior hiperatividade na criança é o açúcar, né? O meu filho, ele não é atípico, mas eu percebo o comportamento dele totalmente diferente quando ele come uma carga de doce além do tradicional para ele. Ele fica altamente hiperativo, né? Se eu levar meu filho na neuropediatra, depois dele ter comido um pacote de Fine, eu vou receber um laudo. É desse jeito. Eu vejo como mãe, eu percebo, a atitude dele fica totalmente diferente. Então, assim, hoje o que eu vejo nas crianças mais atípicas? O que é quase um consenso? É uma disbiose, vamos dizer que é uma flora bacteriana diferente de uma criança que não é atípica. Então, o que a gente tem ali no intestino? Um órgão que ele tem que ser considerado o nosso segundo cérebro. Ali que se produz muitos neurotransmissores, principalmente serotonina, que é o hormônio da satisfação, da felicidade. 95% a 90% é produzido no intestino. E a gente não trata a serotonina aqui, a gente trata aqui, no intestino. Eu acho que quase ninguém sabe disso. Né? As pessoas acham que é uma coisa que... mental, não é intestinal. E hoje as pessoas são tratadas até a nível de antidepressivo de forma errada. Ninguém olha para o intestino, que é a causa, e tá passando antidepressivo, e a causa ela é intestinal. Aí a pessoa tá com hipermeabilidade intestinal, que é o intestino peneirinha, que acontece muito em crianças também, que é aquele intestino que ele não consegue segurar os nutrientes, não consegue segurar a flora, então ele tá permeável, né? Eu brinco de peneira, né? Exatamente assim. E a gente tem que fechar essa parede intestinal, fazer uma reposição de lactobacilos, né? Que são bactérias boas, que cada uma tem funções diferentes, entrar com prebióticos, que são as comidinhas desses lactobacilos, né? Que aí é fruta, que é fibra, que é um alimento às vezes fermentado. Então tem várias substâncias, várias comidinhas que são comidas dos lactobacilos, para eles sobreviverem ali dentro. Eu até brinco assim com meus pacientes, que os lactobacilos é como se fosse um quartel de elite entrando para ganhar uma guerra, que está sendo perdida, né? Que são aqueles soldados melhores, né? Eu faço um teste no meu consultório, que eu testo 43 lactobacilos. E às vezes tem uma pessoa que tá com 43 deficiências, né? Meu Deus. E aí eu não vou passar uma cápsula com 43 lactobacilos. Aí eu passo só 10. Aí a pessoa fala, Valesca, você vai passar 10? Deu tudo. 43. Eu falei, não, isso daqui são soldados de elite. A gente passa 10 lactobacilos, eles já ganham a guerra, entendeu? Então eles são super eficientes, eles vão matar as bactérias ruins, eles vão trazer funções específicas. Então até por exemplo, no espectro autista, tem lactobacilos, tem cepas que elas são mais importantes. Por exemplo, acidófilos, bifidum, reuteri. Então, são lactobacilos específicos que vão ajudar nessa produção de neurotransmissores, vão fechar essa paredinha do intestino. E aí, o intestino que está produzindo mais neurotransmissor, ele está sendo um intestino muito mais absortivo também de nutrientes. Então, o que mais tem é criança que come de tudo e mesmo assim tem deficiência nutricional, porque o intestino não está tratado. As crianças do espectro autista, por exemplo, elas têm muita deficiência de vitamina B12, de ácido fólico, de vitamina D. E aí, o intestino tratado, ele tem uma capacidade de absorção muito maior. Não tem, na verdade, no fim das contas, não tem muito a ver com quantidade do que você come ou como você come. A nutrição é um pouco mais profundo, né? Hoje a gente não consegue falar de nutrição sem falar de suplemento. Né? Antigamente, alimento tratava, hoje não só trata, porque a gente tem um problema de agricultura, né? A gente tem monocultura no Brasil, né? Que aquele solo tá há anos nascendo tomate naquele solo e não tem mais nada naquele tomate. Não sei se você lembra, mas antigamente, por exemplo, a gente comia uma castanha do Pará, tinha já as 35 microgramas de selênio, que é um mineral super importante para a função tireoidiana, para a saúde, para a imunidade, é um antioxidante. E aí todo mundo tinha que comer uma castanha do Pará. Hoje, 5 castanhas do Pará para ter aquelas 35 microgramas. Porque a gente tem um problema de solo, a gente tem um problema de transporte, a gente tem um problema de oxidação, a gente tem um problema na venda, no ponto de venda, que o pessoal lá do natural tá deixando os nuts, né, as oleaginosas lá, as castanhas, todas abertas num pote claro, tá perdendo nutriente. Então a gente tem todo um problema de solo até a chegada do nosso consumo. Então,
Então, a gente tem que... Não adianta eu passar, por exemplo, a pessoa tá com deficiência de selênio. Eu vou ficar passando castanha do Pará pra pessoa? Não, eu vou passar selênio. Eu não vou confiar nessa castanha do Pará, porque eu não sei de onde comprou, não sei qual solo, não sei qual fornecedor. Não posso confiar nessa castanha, entende? Então, a gente tem toda uma dinâmica fora a contaminação grande de agrotóxico que a gente tem, né? Agrotóxico, ele é considerado carcinogênico A1. Ele tá na principal lista dos alimentos, das substâncias que causam câncer. Ele tá na mesma linha do cigarro. Meu Deus. Ele tá na mesma linha do embutido, entendeu? Engraçado, você falou agora uma coisa, eu lembrei até de uma cantora, ela morreu agora há pouco tempo, e ela deu uma entrevista que o entrevistador perguntava pra ela sobre drogas, né? E aí ela falava, você tá falando do açúcar e do colesterol? E ele, não, eu tava tentando me referir realmente a drogas ilícitas. Ela falou, achei que você já tá falando de açúcar, de gordura. Ou seja, ela deu a entender que ela quis que ele equiparou essa substância a drogas. Que na verdade a gente, né, não dá conta, mas, gente, açúcar é super viciante. Então, se você já viu esse estudo, mas tem um estudo que mostra que o consumo do açúcar a nível cerebral, ele acende em exame de ressonância as mesmas áreas que uma cocaína. Olha isso. É muito sério. É muito sério. Ninguém tá olhando pra isso, né? Hoje, 95% pro nosso supermercado é tóxico, é veneno. E todo mundo tá comprando, todo mundo tá abrindo, todo mundo tá rotulando, todo mundo tá empacotando. Ninguém tá descascando. Entende? Então, a gente tem que poucas problema... pessoas que estão... Agora, pessoas que estão tendo acesso a esse conteúdo vão ficar assim... com certeza elas não sabiam. Muitas pessoas não têm conhecimento que, na verdade, às vezes, as alterações que você tem, que se equiparam a algum transtorno, alguma síndrome ou qualquer outra... Na verdade, é uma questão nutricional. É uma questão nutricional, inflamatória, que na verdade você nem tem problema. Hoje, o que muitos estudos percebem, e eu vejo isso na prática, né? Eu vejo na prática um nível de intoxicação absurdo, né? Por exemplo, o que é muito comum no autismo, tá? Intoxicação de alumínio e bisfenol. Alumínio tá onde? No desodorante antitranspirante, ele tá nas panelas, ele tá nos agrotóxicos, entendeu? O bisfenol tá no plástico que a gente fica aquecendo. Então a gente tem que se preocupar em comprar um plástico livre de BPA, que tem aquele selinho, né? As melhores mamadeiras, por exemplo, elas têm aquele selinho, né? Livre de BPA. E os nossos Tupperwares em casa, nossos plásticozinhos, tem que ser livre também de BPA, porque vira e mexe a gente tá botando no micro-ondas, vira e mexe a gente tá esquentando, colocando algo quente, e aí você vai se contaminando desse plástico. Ninguém fala sobre isso. E aí na televisão, enfim. Então a gente vê uma característica de intoxicação também alta, que a gente tem que se preocupar. E aí falando de agrotóxico, por exemplo, eu não como morango se não for orgânico. Ah, Valesca, você tá sendo radical? Não. Porque olha só, morango tem 400% de agrotóxico que além do que um ser humano poderia tolerar. Meu Deus. Eu vou comer. Ah, moranguinho é saudável, baixo índice glicêmico, emagrece, mas envenena. Porque 400% acima do que um ser humano poderia tolerar, mas está sendo vendido pra gente. Ninguém vê isso, né? São as drogas que estão sendo distribuídas porque favorece uma indústria da doença, a verdade é essa. E falando sobre consumo, né? Aí a gente tá super prejudicado com o consumidor final, que chega pra gente, é o mínimo do que deveria. E aí muitas pessoas estão sendo atingidas, claro, por uma má alimentação, né? Qualidade de sono péssima. Pessoas não fazem exercício físico pela correria aí do dia a dia, porque a gente trabalha muito mais. E a gente teve um fator agora mundial também que agravou essa questão, que foi a pandemia que a gente sofreu. E aí eu imagino que você teve um número alarmante de pessoas no seu consultório com problemas de mente. Vamos falar de um contexto bem geral. Gente que não tinha ansiedade, tornou-se ansioso, que não dorme mais, que tem insônia, que tem... transtornos mentais infinitos. E aí, o que você me diz, assim, olha, pós-pandemia foi um número alarmante, sim, acredito eu, e aí associado a tudo isso que eu já falei antes, e o que a gente pode fazer além de dormir melhor? Porque às vezes, assim, por exemplo, meu pai tem insônia, eu falo pra ele, pai, vai dormir, ele fala, mas eu não consigo. Sim. Porque não é uma questão que às vezes depende de mim. Né? Enxergo a ansiedade e o estresse como um problema, assim, do mundo. Eu sou a nutri dos ansiosos, né? Então eu me considero assim, você é no emagrecimento? Não, sou nutri de ansioso. Porque todo mundo que eu pergunto assim, de 0 a 10, quanto tá a sua ansiedade? A maioria me responde 11. Meu Deus. Né? Então são pessoas que estão com dificuldade de foco, de concentração, dificuldade de ter um sono reparador, às vezes até
induz o sono, mas fica com a mente ativa e acorda como se não tivesse dormido, né? Uma respiração mais ofegante, uma indisposição. Então, aqueles sintomas que variam entre uma depressão mais silenciosazinha, né? Porque às vezes a pessoa tá depressiva, mas ninguém tá enxergando e ela também não tá enxergando, mas é uma depressão já, né? Hoje, a nível estatístico, 15% da população é depressiva. Isso os detectados, imagina os que não são detectados, que é a maior parte. Quanta gente tá depressiva que não tá sendo tratada? Então, é um número muito alto, né? O número de ansiedade que eu enxergo, assim, na minha prática clínica é absurdo. E aí piorou muito na ansiedade, né? Piorou muito na ansiedade não, piorou na pandemia, né? Porque a pandemia foi o ápice, o estopim do estresse que todo mundo já vivia. Isolamento social, insegurança financeira, enfim. Com certeza. E aí que desencadeia também outros problemas. Então, assim, por conta do pico de ansiedade, de estresse, o que eu vi de aumento? Aumento de gastrite, aumento de síndrome do intestino irritado, aumento de câncer, aumento de doenças autoimunes, pessoas que já estavam em remissão ou começam a desencadear porque já tinham uma predisposição, muita psoríase, muita doença autoimune, Hashimoto. Então isso aumentou muito as doenças que, não só da mente, mas o que a mente maltratada, né, não tratada, ela ocasiona. Porque o gatilho da doença são 3 pontos, né? Quando não é uma condição genética, né, tirando as condições genéticas, são 3 coisas que adoecem a gente. O estresse, emoção maltratada, são os traumas que a gente vive, as toxinas e os micro-organismos oportunistas, que são as bactérias, os vermes, os patógenos que ficam alojados no nosso corpo, destruindo aquele órgão. Então, a gente tem 3 inícios de adoecimento. Então, a gente tem que olhar para esses 3 inícios. E um desses inícios é o trauma, é a emoção, né? São os gatilhos emocionais que acabam desencadeando uns problemas de vida. Então, não adianta pensar numa autoimune sem tratar a mente. Não adianta pensar numa gastrite se não tratar o estresse. Não adianta pensar numa outra doença sem tratar essa causa toda, né? A moça que eu conheci, minha vizinha, na verdade, e ela não conseguia emagrecer nunca, porque na verdade ela tomava remédio pra emagrecer, mas o problema dela era a ansiedade, e a ansiedade trazia compulsão alimentar. E aí é a mente mesmo, que, embora esteja outras causas, eu acho que a mente manda muito, porque aí com uma mente não saudável, não sadia, você não consegue. Não, a mente, ela comanda todo o nosso corpo. Então, você tem que tratar a mente antes de qualquer outra doença. Você tem uma doença X, trata a mente. Você tem a doença Y, trata a mente primeiro. Você tem a doença, qualquer doença tem que pensar na saúde mental antes, porque ela que comanda o nosso corpo. E a gente tem um reservatório de traumas, né, que se chama o sistema límbico. É uma amígdala cerebral no meio do cérebro, que ela fica guardando ali as coisas ruins que você viveu desde o útero materno. Então, a gente é traumatizado desde o útero, né, se a nossa mãe viveu alguma emoção negativa, o bebê armazenou, nasceu, puxou lá do útero materno, tava quentinho, né, gostosinho, o nascimento já é um trauma. É um trauma, o nascimento é um trauma, né? O parto natural, ou cesariana, é um trauma, né? E aí o desafio da criança de entender, de ler, de ser entendida, é um trauma, né? Os nossos sabotadores como adultos, eles nascem na nossa infância. Hoje eu faço muito um teste de sabotadores para entender qual é o sabotador que está a nível inconsciente, né, no meu paciente. E às vezes tem um sabotador que é o perfeccionista, que é o hipervigilante, que é o vítima, que é o sabotador... Enfim, a gente tem 7 sabotadores que são muito comuns, né? E todos eles nascem na infância, né? Então, uma criança que ela precisou chamar atenção porque os pais aconteceu alguma coisa. Ela viu que ser vítima ela conseguia ser amada. E aí ela se torna um adulto que tende a se mais vitimizar, né? A gente tem aquele sabotador que é o perfeccionista, que ele talvez pode ter sido muito cobrado, né? E aí ele passa a ser aquele adulto que se não tiver tudo perfeito, ele não faz. E aí ele acaba não fazendo nada porque o perfeito não existe. Aí tem que fazer aquele mantra, né? Feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Faz porque o perfeito não existe, né? O mundo perfeito não existe. Mas esses sabotadores nascem na infância, porque a infância traumatiza mesmo qualquer criança. Se a gente cobra muito, traumatiza. Se a gente não cobra, traumatiza. A gente tem que ter muito discernimento como mãe, né? Eu fico pedindo a Deus assim, ai, Senhor, que eu traumatize menos o possível meu filho. Me dá sabedoria. Porque a gente não sabe se puxa de um lado, se deixa. Ai, fica aquela, né? A gente tem que ter muita sabedoria. Maternidade é uma coisa... É um desafio muito grande, Nossa Senhora. Bom, tem umas pessoas que me pediram muito pra perguntar sobre isso, eu vou falar. É a questão alimentos que inflamam. Sim.
né, crianças, e aí, não sei se é mito, vai falar pra mim sobre o leite faz bem, o leite faz mal, o leite inflama, piora. Houve uma época, inclusive, que eu ouvi isso, Sim. que o autismo, ele mudava o nível de suporte se consumisse leite em excesso. Olha, já ouvi isso também, devido à taxa de inflamação ser altíssima no leite. Sim. Opa, então vamos lá. Primeira coisa, a nível científico, não é comprovado ainda, né? Ainda está se estudando muito, mas não existe nenhuma pesquisa científica que comprove isso. Só que na prática clínica é visível de uma forma, assim, absurda. E eu sempre brinco assim, a medicina tem que ser a nível de ciência, a evidência científica tem que andar na frente. Eu já penso o seguinte, se a prática prova uma coisa que a ciência ainda não mostrou, quem tem que dar um passo atrás é a ciência. Porque hoje, quem é mãe e fez o teste de que um alimento tá fazendo mal, você tira o alimento, a criança responde. Por exemplo, o leite. O leite para uma criança que ela tem alguma questão respiratória, seja ela uma criança, qualquer tipo de criança, atípica ou não, né? A criança, ela tem uma questão respiratória. Mãezinha, tira o leite 1 mês e os lácteos. Vamos ver o que acontece com essa alergia? Vamos ver o que acontece com essa rinite, com essa asma, com essa sinusite? Aí a doença entra em remissão. Opa, mas a ciência não mostrou. Mas já a prática, ela é gritante. E aí tu vai ficar falando, esperando um artigo científico. A ciência tá evoluindo, daqui a pouco vai sair, isso é óbvio. Mas é uma questão de tempo, de amostragem, do artigo ele ser fidedigno, de ter várias variáveis e leva um tempo, né? Mas na prática isso já é visível, que o leite inflama qualquer criança, principalmente com problemas respiratórios, sendo atípica mais ainda, né? E a gente não tá falando só de lactose, porque a criança, na maioria das vezes, ela não é intolerante à lactose, ela é intolerante à caseína, né? Porque a gente tem vacas geneticamente modificadas para favorecer a indústria alimentícia. Antes a vaca dava o quê? 7 litros de leite, hoje ela dá 70. Por quê? Eu nem sabia disso. Modificação genética, entendeu? Nossa, essa é leiteira mesmo, tadinha. E aí, ela é uma vaca que ela produz leite o tempo todo. E aí, o que acontece com uma vaca que produz leite o tempo todo? Ela tem mastite, uma inflamação na teta. Igual mulher, quando tá dando leite, não inflama às vezes, né? Não machuca o seio. Sim. Imagina a vaca que tá ali, ó, o tempo todo nos 70 litros, né? Que a mucosa dela não tá nem preparada pra isso, porque ela foi preparada, né? Ela tem uma mucosa pra ali quantidade pra 7, ali, não pra 70, né? Então, imagina uma mãe amamentar um filho e amamentar 7. O peito, como é que vai ferir? Então, imagina a vaca. Então, a vaca, ela tem mastite. Como é que tá a mastite? Inflamação? Antibiótico, né? E aí, o antibiótico sai aonde? Uma via de eliminação? Leite. E o leite chega na nossa casa. Leite na nossa casa. E aí, da indústria até da indústria não, da coleta até a indústria que vai rotular, acontece um problema, né? Que ninguém fala, mas o que a gente sabe é que na prática eles colocam soda cáustica pra o leite não azedar, não estragar. Sim, a minha mãe fala pra mim. Ou seja, a gente tem um leite que chega na nossa ponta, com uma caseína, que ela é altamente inflamatória. A gente tem substâncias, estrógenos, porque uma vaca que precisa amamentar o tempo todo, que precisa produzir leite, ela é altamente estrogenada. Estrogênio é um hormônio que para muitos é altamente cancerígeno. Pra produzir, ela produzir. Estrogênio, a vaca ela é altamente hormonada para produzir mais leite. E aí aquele estrogênio em abundância causa o quê? Câncer. São vários tipos de câncer que eles se alimentam de estrogênio, né? Quando a gente trata um câncer de mama, por exemplo, o que a gente tem que fazer? Controle, bloqueamento de estrogênio. Porque o excesso de estrogênio causa câncer de mama. Então a gente tem um problema, sabe? Olha, uma cadeia que traz um problema de ponta. Uma coisa que parece ser tão simples, né? Você vai chegar no mercado, vai pegar uma caixa de leite, mas na verdade todo o processo que passou para aquele produto final chegar em você é descrente, né? Outra coisa é você tem uma fazenda de vacas que não foram geneticamente modificadas, aí você tirou o leite, aí você ferveu, né? E aí você tomou esse leite. Se você não tiver problema de lactose, né? Produzir essa enzima, que é a lactase, aquele leite não vai te fazer mal. Mas outra coisa é o leite que chega na nossa ponta, que na maioria das vezes também não é leite, é produto, é laticínio. A base de leite, né? Tem maltodestrina, tem soja. Bebida láctea. Bebida láctea. Aí exatamente. Tem maltodestrina, tem soja, tem leticina, tem não sei o quê, e aí depois leite. Eu te perguntei isso, porque lá em casa também funcionou. Eu tirei o leite de uma época do meu filho e ele teve uma mudança de comportamento
Era nítido, sabe? Só que assim, aquele portal que eu te falei, o que a gente deu muito no portal? O leite, né? Então, de tudo, o que ele mais consumia era leite. Aí o portal fechou, eu não consegui mudar muitas coisas mais. E aí, pra tirar o leite é um drama também. Então, assim, às vezes eu como mãe atípica, eu sei os desafios que é. Sim. Às vezes você fazer uma substituição. Mas aí tentei o leite vegetal, que ele sacou na hora e não quis, aí parou de comer. Aí não quis comer. Aí eu fiquei naquele drama. E agora? Dou leite, dou o cafezinho da manhã dele com leite, todo dia tem que ter. Dou vegetal que ele vai rejeitar, ou deixo ele com fome. Aí, enfim. É difícil. Entendeu? São escolhas que quando a gente tá numa vida desafiadora, que a maternidade já é, por si só. Mas aí a gente tá com uma criança típica. Autismo, que é muito comum isso. Por isso que eu me refiro muito aos autistas. E aí você pensa assim, vai deixar com fome, aí eu deixei um dia, né? Aí, por exemplo, foi pra escola, aí lá não comeu, e chegou na hora do almoço, ou não comeu, ou comeu, assim, ficou moado o dia inteiro, porque ele sentiu falta do leite. Aí voltei a dar o leite, aí ficou feliz da vida, mas ficou agitado, porque o leite traz agitação pra ele. Então, assim, esses desafios a gente se depara o tempo todo, e eu vejo que a alimentação influencia isso, e aumenta o desafio da gente em casa, porque a gente quer tirar o açúcar, não consegue, porque ou é isso, ou é nada. Quer tirar o leite, não consegue, ou é o leite, ou não é nada. A gente faz o que dá. A gente faz o que dá. A gente tem um conhecimento. Dá pra fazer o perfeito? Não dá. O mundo perfeito, ele não existe. Poxa, mas se você conseguiu uma das coisas, é melhor do que nada. Se você conseguiu evitar, poxa, um outro alimento que também traz uma questão que é visível na prática é o glúten. Então, por exemplo, poxa, a minha criança só come macarrão, mas tem macarrãozinho de arroz. O gosto é igual, entendeu? Então, troca pelo macarrãozinho de arroz. Faz o que dá, né? Então, açúcar, glúten e leite seriam acho que são os 3 problemas que é visível no comportamento quando se retira. E aí a mãe tem que viver essa experiência. Não espera pediatra, não espera nenhum outro profissional falando, não, vive essa experiência. Faz um teste, né? Porque é um teste saudável, gente. Não tem problema nenhum você tirar 3 ingredientes do seu dia a dia. Não vai fazer falta nenhuma, na verdade. E aí, se você perceber que fez diferença, sustenta. Poxa, não fez diferença? Aí você volta. Tudo bem, entendeu? Então, assim, eu acho que vale a pena testar, sim. Eu queria ver com você, porque tem um método inovador, né? E aí, eu queria muito que você falasse sobre isso. Inclusive, você é pioneira, trabalha com esse protocolo. Com REAC. Com REAC. Por favor. Vamos falar sobre o REAC. O REAC, assim, é a minha menina dos olhos. Como eu disse, eu vim de uma história de uma família com problemas psiquiátricos que eu cresci com essa predisposição. Então, eu passei 7 anos da minha vida, eu entrei basicamente num burnout pós-parto. Sabe? A gente pensa no burnout só como de trabalho. Não, eu tive um burnout pós-parto. Eu nunca nem tinha ouvido falar, por exemplo. Mas eu vivi isso. E eu tive um problema no meu cortisol. Meu cortisol, ele parou de ter aquela curva. Então, eu passei 7 anos até conhecer o REAC usando remédio pra acordar e remédio pra dormir. Então, eu usava o BUP, que era um estimulador dopaminérgico e hidrocortisona pra eu poder acordar. E eu usava Zolpidem pra me induzir o sono, pra eu conseguir dormir, porque o meu cortisol, que é aquele hormônio do estresse, que deveria estar alto de manhã e baixo à noite, ele ficou reto. Então, meu corpo não tinha mais o ciclo circadiano. Eu não sabia o horário que era pra acordar e o horário pra dormir. De manhã eu tava arrastada, igual um zumbi, e à noite eu tava alerta, eu precisava dormir. Então... E na maternidade, imagina isso, né? Imagina isso, né? E aí, eu fiquei com essa necessidade da medicação. E eu, como nutricionista, fitoterapeuta, gosto de suplementação, tudo por via natural, ter que usar medicação. E aquilo me incomodava muito, até porque a medicação me dava efeitos colaterais. Então, eu tava numa busca incansável de ter métodos que me ajudassem a sair disso, né? De uma depressão, de uma insônia, dessa fadiga da adrenal, né? Que produz o cortisol, de uma forma que não fosse medicação, porque eu não vivia bem com medicação, né? Precisava, entendia, né? Não era resistente, assim, tem que tomar, não tem que fazer, né? Não vou ser negligente comigo. Mas eu precisava descobrir uma outra coisa. E eu trabalho com medicina integrativa, eu vou para São Paulo estudar com a Ribeiro, eu vou pesquisar o mundo para trazer coisas que eu sei que existem, só que às vezes nem todo mundo tem acesso. É uma coisa interessante você falar, porque assim, é algo que foi primeiro pra você. Foi, né? Pra mim. Sempre começou comigo, né? Isso é muito legal. E aí me falaram que existia eu já tinha conhecido terapia transcraniana, que é o TMS, já ouviu falar? Já ouvi falar. Que o TMS é muito interessante, eu gosto muito, inclusive. Cheguei a fazer algumas sessões, só que ele não sustentava a minha melhora. Eu recaía novamente. Ele melhorava muito, eu recaía novamente. E aí eu descobri que existia um equipamento italiano, que se chamava REAC, que ele fazia uma neuromodulação, que mudava a energia da célula, que eu ia conseguir provavelmente sair disso. Aí descobri uma médica aqui do Rio e fiz tratamento com ela.
Em 2 semanas eu já não usava nenhuma medicação. 2 semanas. Em 2 semanas eu já estava dormindo, sentia sono 10 horas da noite e acordava como se eu tivesse dormido, porque mesmo com a medicação eu acordava como se eu não tivesse dormido. E aí eu comecei a pesquisar sobre esse equipamento. Porque assim, por que as pessoas não sabem disso? Pelo amor de Deus! O mundo tá ansioso, o mundo tá depressivo, as pessoas estão com a mente conturbada. Meu Deus, tanta criança atípica. Por que as pessoas não sabem disso? E aí a médica que fez em mim, a filha dela, ela falava assim comigo, Valesca, minha filha é ex-autista. Eu, oi? Oi? Polêmico isso aqui no meu podcast. Eu, oi? Como assim? Como assim? Aí você vai conhecer minha filha. Eu vou te falar, doutora, que tem uma pessoa aqui da equipe que falou isso pra mim, aí eu na hora pensei assim, ai não, isso não é possível, porque obviamente, né, eu tenho um outro ex-autista, e agora você tá falando isso pra mim novamente. Tô começando a acreditar. Aí eu falei assim, oi? Ex-autista? Como assim? Eu tomo pra Deus que minha filha não é mais, porque ela não tem mais características. Como assim? Eu não tava entendendo. Ela assim, minha filha andava na ponta do pé, minha filha não sociabilizava, minha filha não gostava de barulho, minha filha tinha seletividade alimentar, você vai conhecer minha filha. E eu conheci a filha dela. Eu nunca diria que aquela menina tava no espectro. Ela olhou no meu olho, ela brincou com meu filho, ela é festeira, ela é inteligente, ela tem amiguinhos, ela gosta de festa. Entendeu? E aí ai meu Deus. Aí fiquei com isso no meu coração, sabe? E eu acho que eu fico pedindo muito a Deus que eu na minha profissão seja muito instrumento dele, né? E é por conta das minhas dores que eu evoluo também, né? Porque se eu tenho um problema de saúde, eu vou buscar. Se eu busco, tenho a solução, eu posso ajudar outras pessoas. Então, esse foi o caminho. E aí, quando eu vi essa possibilidade de ter um tratamento que ia me melhorar minha família toda que é psiquiátrica, que ia tratar todo mundo que eu trato. Eu falei assim, meu Deus. E aí fui estudar sobre o REAC. E aí, o que o REAC faz, tá? Ele é um equipamento italiano, né? Desenvolvido pelo Salvatore, que é um grande cientista, é um cara que a gente vai ouvir falar muito dele. Nossas crianças vão ouvir falar dele. Ele é um cientista, tá vivo ainda, tá desenvolvendo outras máquinas maravilhosas, que um dia a gente vai falar só sobre isso. E o que ele percebeu? Que o estresse, né? As emoções, elas vão mudando a nossa voltagem da nossa célula. A gente é um ser bioelétrico, né? A gente tem uma condutividade. E aí, por conta dos estresses ambientais que a gente vai vivendo, seja ele emocional, contaminações, infecções, a gente vai mudando essa energia. E aí, o que o REAC faz? Ele converte a tua energia para energia original. Nem que seja original lá no útero materno. Olha isso. Isso é muito forte. Tá muito. E aí, olha o que o REAC também tem. Ele tem uma manta, né? Que além do protocolo que é feito na orelha, eu vou te explicar, ele tem um protocolo que se chama o protocolo CB, que é uma manta que se chama cérvico-braquial, que ela manda uma informação lá pro teu sistema límbico, lembra aquela glândula que ele vai resetando os traumas que você viveu. Ou seja, cuida do teu presente, cuida do teu futuro e do teu passado. Pacote completo. Pacote completo. É uma terapia não invasiva, não dói, não tem efeito colateral, que trata a origem da doença e ainda faz prevenção para as próximas. Porque se você tá resetado, ou seja, você tá com a caixa limpa, né? Ainda pode traumatizar mais um pouquinho. Mas depois você faz de novo. Porque ninguém vai viver no mar de rosas. A gente vai viver, né? E aí, eu falei assim, meu Deus, isso existe. E, pasmem, ele tem há 30 anos no mercado. E ninguém, aliás, não vou falar ninguém, poucas pessoas têm acesso a essa informação. Poucas pessoas têm acesso. E aí eu fiquei me perguntando, gente, por que poucas pessoas... Por quê? E aí, quando... Imagina a indústria farmacêutica, eu acho que seria essa a resposta, não? Eu achei que era. Eu achei que era a indústria farmacêutica, assim, não deixam esse equipamento rodar. Só que ele é um equipamento que tem 37 publicações no PubMed, uma revista científica de alto impacto, e inegociável, qualquer questão ali, se publicou no PubMed, é uma pesquisa validada. Ele, aqui no Brasil, por exemplo, já tem 10 anos que ele é registrado pela Anvisa e pela Inmetro, ou seja, não tem o que se falar, então não é mais indústria farmacêutica. E aí, o que eu descobri também nesses estudos? Grandes médicos que eu acompanho, né, que eu admiro, que eu já fiz curso, eles têm equipamento. E aí eu falei assim, gente, por que eu não vi essa pessoa falar? Eu acompanho há anos essa pessoa, né, não vou citar nomes aqui, mas... E eu falei assim, e a pessoa tem a máquina no consultório, tem na clínica, por que essa pessoa não fala, né? São poucos médicos que falam. Porque eu entendi também, tendo o REAC na minha clínica, né, quem faz é uma psicóloga, que não é só a máquina.
a pessoa ela tem que estar nutricionalmente corrigida. Então, a gente tratou pessoas, né? Olha que importante que eu vou te falar. Eu tratei pessoas que já eram meus pacientes e a gente tratou pessoas que não eram meus pacientes antes, se tornaram naquele momento. Então, eu sou nutricionista, o paciente que já era nutricionalmente corrigido por mim, que já não tinha carência nutricional, que já não tinha mais disbiose, que já estava com a flora bacteriana, estava com o intestino modulado, ele respondeu infinitamente melhor do que um paciente que ele veio cheio de carência, desnutrido. Isso demonstra mais ainda a importância da nutrição como um todo. Ou seja... Né? Porque aí não é porque um aparelho que vai corrigir a sua energia, mas o teu corpo tem que estar saudável. Tem que estar saudável. Nutrido. Você tem que estar com os mecanismos de ação. Porque por exemplo, o ácido fólico, ele tem um efeito antidepressivo. Então, poxa, o aparelho ele precisa se autorregular. Ele vai ter a função dele, mas se você não tiver carência de ácido fólico, ele vai se regular muito mais fácil. Entendeu? Então, você dá um combustível para o negócio fazer mais efeito. Entendeu? Muito bom. Então, eu acredito que não é muito falado, porque realmente só o REAC sozinho, ele não faz milagre. A pessoa, ela tá nutricionalmente corrigida. Ela tem que estar com o intestino já sendo modulado, ela tem que estar sem carências nutricionais, e aí sim faz REAC e responde muito melhor. Então, eu acredito que seja por isso. Então, não é o tratamento REAC, é um tratamento integrativo. Porque o que é o integrativo? É você olhar que tem várias formas de cura que não seja medicação. É você olhar que um corpo, ele precisa de várias formas de ser tratado, né? Precisa da psicoterapia, precisa do nutriente, precisa de um neuromodulador, precisa de várias coisas, né? Então, assim, a gente precisa desse olhar como um todo e ver que tem várias vias de cura, que elas precisam ser somadas, porque ninguém sozinho faz nada, entendeu? Mas hoje, o REAC, ele é um equipamento que, pra mim, é a coisa mais revolucionária que existe no mundo. No mundo. E aí, eu tô trazendo ele de forma fixa pro consultório, onde a gente vai montar todo um protocolo, que a pessoa, ela passa por mim primeiro, vamos corrigir, e ela vai fazer o REAC. Ela não vai fazer o REAC sem estar nutricionalmente corrigida, até porque é um investimento alto. O REAC, ele ainda é um investimento que é muito melhor a pessoa fazer esse investimento, sabendo que vai dar muito mais certo do que estar desnutrida e ele não responder tanto, né? E aí, como que o REAC faz, né? Ele é um aparelhinho que ele tem uma canetinha, uma pontinha, e essa pontinha vai encostar na tua orelha. Então, vai ser um condutor de energia, né? Você não sente nada, são 7 cliquezinhos na orelha, e aí você tem que fazer 18 sessões. Então, essas 18 sessões ainda vão continuar evoluindo depois de 3 meses. São 18 sessões mesmo? São 18 sessões. São 18 sessões, é protocolo fechado. É uma que se chama NPO, que é uma sessão única que nunca mais faz na vida, que é para ativar um sistema neuropostural. Então, muita gente faz só essa, por exemplo, para melhorar dores, simetrias no corpo, dismetrias funcionais. Então, tinha paciente que não levantava o braço, levantou o braço. Tinha paciente que não agachava, agachou. Tinha paciente com dores, muitas dores, não sente mais dores. Isso com um clique só e nunca mais vai precisar fazer. Meu Deus. Né? Até a dismetria de rosto melhora. Eu tinha uma sobrancelha uma maior que a outra. E aí minha sobrancelha acertou com esse protocolo que se chama NPO. Eu tinha tendinite no dorso do pé, de pular corda. Não tenho mais essa dor. Nem sei se a tendinite tá lá, eu sou anestesiada, mas eu não sinto mais dor. Não preciso mais passar pomada nem gelo todo dia. Você descobri também, né? O que aconteceu com ela. E aí, assim, muita gente melhora de dor fazendo só esse protocolo, que se chama NPO. Feito esse, você já pode começar o protocolo que se chama NPPO, que é um protocolo neuropsicofísico. Então, são 7 pontinhos, 18 vezes. Então, dá até pra fazer 4 sessões num dia, por exemplo, com um intervalo de 60 minutos. Então, tinha gente que vinha de outros estados, ficavam 3 horas lá na clínica, e aí a psicóloga fazia uma sessão, depois de 60 minutos outra, depois de 60 minutos outras, depois de 60 minutos outra. Então, 3 horas, eu fazia 4 sessões, a pessoa ia embora. Podia fazer já no outro dia. Então, você pode fazer um REAC curto, em uma semana, até um mês, distribuir. Mas, basicamente, são essas 18 sessões. Uma mais 18, que aí vai dar total de 19. Se a pessoa quiser tratar traumas, né, que na depressão, que no pânico é bem importante, e aí faz o protocolo, que também são 18, que pode fazer junto com o outro da orelhinha, que é uma mantinha com fios de prata, que vai mandar essa informação pro sistema límbico de ir resetando os traumas. Não tem contraindicação? Não tem contraindicação, não tem efeito colateral. E pra qualquer idade? Qualquer idade, depois de 3 meses nascido até última idade. É sensacional. Não tem efeito colateral. Eu até brinco, assim, que para algumas pessoas, ele pode ter aquele efeito que é a homeopatia. A homeopatia, tem gente que parece que dá uma piorada pra depois melhorar, né? Porque é um sistema de autorregulação, né? E aí, o que acontece? O meu marido, por exemplo, quando ele fez o NPO, que é esse da postura, ele tinha um ombro muito maior que o outro. A vida toda. Um ombro maior que o outro. Aí ele fez o NPO, o ombro dele acertou. O que aconteceu? Ele sentiu dor no pescoço. Porque um músculo encurtado a vida toda. E do nada, um aparelho vem e te regula. Aquele músculo estendeu. Então ele ficou com uma torcicolo 1 semana. É só um sistema mesmo de adaptação
adaptação do músculo. Então pode ter essas questões, assim, entendeu? Uma pessoa que tá muito dismétrica, né? Muito tortinha, vamos dizer assim. E aí o músculo que estava encurtado, ela vai sentir aquele músculo. Mas só uma questão de dias. Igual você vai treinar e fica aquela dorzinha. Sim. Entendeu? É basicamente isso, né? Teve gente que... Eu tratei muita depressão e ansiedade, né? E aí teve gente que na primeira semana tinha uma catarse, assim, né? Eu tinha uma paciente que ela tava ligando pra todo mundo pra resolver os BOs da vida, né? Assim, já mandei uma carta pro meu pai, já falei com a minha amiga que não sei o quê. Ou seja, o organismo dela se autorregulou com esse movimento, né? Eu tive um relato de uma outra profissional que tratou, que falou assim, mas a criança ficou mais agitada, aí ela tá me atrapalhando. Mas na verdade a criança era apática, e o agitado que agora é normal, entendeu? E aí uma mãe se queixou, que a criança tá ativa, tá fazendo as coisas, aí tá dando mais trabalho pra cuidar, olha isso. Mas não é, entendeu? E assim, nas crianças, o que a gente percebeu, né? Que eu tive um relato de uma mãe que me mandou até essa semana, né? Que a gente, como eles estão no processo ainda de evolução do tratamento, eu quero saber, cada melhorinha eu quero curtir junto, porque eu fico muito feliz. É assim, o que a gente percebeu que foi unânime nas crianças, melhora do quadro de sono. Então as crianças, elas adormeciam com mais facilidade e elas ficavam dormindo durante a noite toda, porque tinha crianças que tinham micro despertares, mesmo as crianças que já usavam melatonina, as atípicas, né? Então elas dormiam, começaram a dormir melhor. Foi a primeira resposta antes de terminar o protocolo. Agora, o que as mães já estão vendo? Teve uma que recebeu um relatório do colégio, que ela tentou interagir com uma criança, com os amigos, que olhou no olho, que... Eu tive um relato de menos seletividade alimentar. Tinha uma criança que só falava uma palavra. Agora ela tá falando 4 palavras juntas, fazendo frases curtas, entendeu? E aí, melhoras assim, né? Que até o colégio tá... Que é muita coisa. Que é muita coisa. Pra um mês de tratamento, que o colégio teve uma falando assim, a professora falou que essa criança tá muito inteligente. Tá muito inteligente, ele tá muito dinâmico. Nossa, de repente ficou inteligente. Entendeu? Tá muito inteligente, que ele tinha a dificuldade de entender números. E agora ele já acha melhor, então o colégio também está respondendo nessas melhoras, né? Os relatórios, os feedbacks das professoras, além da percepção da mãe, né? Que é muito claro que a mãe de uma criança típica, ela recebe qualquer detalhezinho. Qualquer coisinha pra gente é uma conquista muito grande. Muito grande. Né? E aí, depois de 3 meses de feito a última sessão, poxa, eu quero que meu filho evolua mais ainda. Pode fazer de novo? Pode fazer de novo, né? Essa criança a filha dessa médica que fez em mim, ela fez 4 protocolos. Acho que no período de 2 anos. E hoje ela não tá sem características, assim, visíveis, né? De repente a mãe pode ter até alguma percepção pequena, algum detalhezinho, mas aquelas características que todo mundo olha e fala assim, é uma criança típica, não tem mais. Tanto que eu nunca diria que ela era típica, entendeu? Revolucionária. É revolucionário. Inacreditável. É inacreditável, né? E aí tem coisa que a gente tem que viver pra crer, sabe? Porque é um negócio assim, meu Deus, por que isso existe? Por que eu não tive acesso a isso? Por que o meu médico especialista nunca me falou? Não, mas eu tô na médica que ela é a bambambam do negócio, mas ela, de repente, não teve oportunidade de conhecer, porque isso não vai apresentar em faculdade. Faculdade só ensina remédio. Faculdade ensina a fazer o quê? Diagnóstico e medicar. Dos produtos que são patenteados. Porque manipular também não vai aprender, né? Hoje eu faço pós-graduação de medicina integrativa, de adequação nutricional, com o Dr. Laí Ribeiro, em São Paulo, que 99% é médico. Tem uma turma de 300, tem 5 nutricionistas. E aí os médicos estão aprendendo o quê? Manipular suplemento, vitamina, mineral para tratar a doença, entendeu? Você tem muitos anos de formada, né? Eu tenho 17 anos de formada. 5 pós-graduações, nesse teu período aí na tua carreira profissional, doutora, o que você acha que marcou tua vida, assim, de verdade? Além do REAC, que eu já vejo o brilho nos seus olhos quando você fala. Assim, eu tive grandes marcos, assim, na minha vida, né? E infelizmente eu passei por muitas doenças também. Então, os meus marcos eram assim, quando eu conseguia sair de uma doença que era crônica, né? Eu com 26 anos, eu tive hipertensão, uma hipertensão muito descompensada, de trabalhar muito, e aí, por fim, de ter uma pressão de 23 de sistólica, e aí eu ia pro cardiologista e ele falou, você entrou no quadro de hipertensão, isso aqui você vai tomar pro resto da vida. É só isso que a gente vê, na verdade. E aquilo, assim, eu uso ao meu favor. Eu fico com raiva daquele crônico do resto da vida, eu vou buscar uma solução. E aí eu suplementei magnésio, eu fiz atividade física, eu emagreci, eu fui fazer yoga, entendeu? Em 6 meses eu não era mais hipertensa, entende? Então, assim, todos esses marcos eu tinha síndrome do intestino irritado, né? E aí minha barriga
Enfim, aí quando eu saí da síndrome do intestino irritado, não passei mais a ter crise, eu venci aquilo e eu descobri a forma de vencer a síndrome do intestino irritado. Então, todos esses marcos de eu vencer, o que Deus fazia? Mandava um monte de gente com a mesma doença que eu, entendeu? Eu até combinei com Deus e falei assim, Senhor, não precisa me dar doença, porque eu vou continuar estudando. Não precisa me deixar doente pra eu aprender, entendeu? Porque teve uma época que eu falei assim, eu estudo muito, né? E às vezes cansa, assim, às vezes de muito estudo, porque às vezes eu tô em 2 pós-graduações simultâneas, mais um monte de curso matriculado, porque agora ainda tem uns Hotmart da vida que você fica comprando curso. É uma tentação, só Deus. Então, como eu tenho TDAH, eu tenho hiperfoco pra estudo, pra trabalho. Então, eu tô sempre no meu máximo de evolução do que eu gosto de fazer e eu faço com muita paixão. E aí, teve uma época que eu falei assim, eu não vou fazer mais pós-graduação. Não vou. Aí o Laí Ribeiro falou assim, vai ser a última. Não vou dar outra pós. Aí chega uma mensagem no teu e-mail. Assim, vou ter que ir pra São Paulo, pra outro estado pra fazer, mas tô indo. E aí eu prometi pra Deus, eu não vou parar de estudar, tá? Tá combinado. Então não me manda mais doença, porque agora é só saúde, eu vou continuar estudando, porque é melhor estudar na saúde do que na doença. Então já fiz um pacto com Jesus. Interessante. Quer dizer que você usa da dor, você falou isso e marcou agora. Você usa da dor pra se reinventar e pra ser instrumento pra outras pessoas que chegam pra você. Eu atendo há 17 anos, né? Eu lembro que quando eu tive síndrome do intestino irritado, eu acho que eu também me posicionei no Instagram, né? Então, quando eu me posiciono com a dor que eu tenho, eu faço questão de falar que eu tenho teto de vidro, entendeu? Que quando eu como besteira, que eu engordei, vamos emagrecer junto comigo aqui, entendeu? Vida real. Vida real, entendeu? Eu não faço um estereótipo. Todo mundo sabe que eu tenho dificuldade pra emagrecer, que eu engordo, né? Eu brinquei hoje que eu voltei pra São Paulo, eu tô estudando muito em outros estados, e aí o que aconteceu? A gente vai pro hotel, pra All Inclusive, e aí eu volto com 3 quilos a mais no final de semana. Eu falei assim, gente, não tem caloria que bata, eu não comi pra isso, não comi, porque eu entendo o metabolismo que é ruim. Aí quando o paciente fala pra mim que não tá comendo e mesmo assim engorda, eu falo, te entendo. Eu te entendo. Conheço a sua dor. Conheço essa dor. E aí... Você sabe que eu emagreci 20 quilos no ano passado. Eu tava com pré-diabetes, e aí veio oriunda também de depressão pós-parto. Sim. Eu tive meu filho nos Estados Unidos, e aí, obviamente, a alimentação é péssima, lá, isso aí todo mundo sabe. Mas não só isso, a saudade do Brasil, saudade de casa, da família, né, me colocou numa depressão profunda, pós-parto. Puerpério é muito difícil, né, e eu tava sozinha em outro país, enfim. Eu tive depressão pós-parto também. Só que ninguém identificou, complicado. E nem eu. Engraçado que eu tinha noção da minha situação. Eu fiquei hipervigilante, né? Eu não desligava, eu ficava tensa, eu ficava com medo de visita, eu chorava quando alguém pegava ele no colo, porque eu não sabia se tinha tomado banho. Olha isso. Engraçado, né? Quando a gente fala essas coisas, as pessoas falam, nossa, é como eu falei meu pai. Meu pai fala assim, eu não tô conseguindo dormir. Eu falo, pai, fecha o olho. Gente, não é assim. Não é assim. Né? E como você falou bem no início, às vezes a pessoa não tá evoluindo nos estudos, não conseguiu almejar um cargo maior e tal. Ele não é burro, ele não é despretensioso, é preguiçoso. Às vezes ele não tá conseguindo. Isso é um problema que ele precisa tratar. Ele precisa de ajuda. Hoje eu tava com uma paciente que ela falou assim, eu não sou negativa do jeito que eu tô. Eu tenho disposição, mas eu não tô conseguindo. Eu falei, eu te entendo. Tá faltando um negocinho aí que a gente vai resolver. Calma. Daqui a pouco você vai. E aí eu tava muito acima do meu peso. Sim. Eu tava com uma... o que ela falou pra mim? Endócrino na verdade não era pré-diabetes, mas tava com dificuldade de produzir... Uma resistência insulínica. Isso. Tava com uma insulina alta, mas a glicose tava estável. O que mais tem. Isso aí. É uma diabetes que tá vindo. E aí ela falou pra mim, não vou te passar nada, eu vou confiar em você que você consegue, você vai voltar daqui a 3 meses com menos, tipo, 8 quilos. Aí eu ri da cara dela, né? Porque, na verdade, ela tava me desafiando a eu ser melhor do que eu poderia ser naquele momento. Falei, fala sério. Ela falou, dieta, alimentação, procurei um nutricionista que também acha que deixar de comer besteiras e comer um monte de frutas também. Aí tem um monte de fruta que eu não pude comer, por causa do açúcar, enfim. Aí aprendi o meu relacionamento com a comida mudou, entendeu? Porque eu comecei a entender que comida não é pra encher, é pra nutrir. Exatamente. E as pessoas às vezes não pensam nisso, né? Tô com fome, qualquer coisa dessa. Não é bem assim. E aí, quando eu tive essa mudança de mente, eu consegui chegar lá 3 meses depois com menos 12 quilos. Olha. E aí, de lá, eu fui indo, né? Porque aí é um caminho sem volta. Sim. Dificilmente você melhora a tua alimentação quando você tem mudança de mente. Por isso que a mente é tão importante. Dificilmente você volta pro mesmo caminho. Exatamente. Né? E aí, obviamente, não sou uma pessoa que não vai comer nada e tal, mas assim, é diferente do que era antes, sabe? Sim, Antigamente eu comia até sem vontade. A depressão faz isso. Antigamente eu acordava de madrugada sem fome, eu vou comer. E eu tava com fome. A gente come os nossos vazios emocionais. Né? Se tá faltando alguma coisa, você não sabe, você come. Porque comer dá acalento. A gente é amamentado e recebe amor. Então a gente aprendeu isso desde a infância, né? Uma mãe, ela amamenta, seja na mamadeira ou no peito. Filho, estou aqui do seu lado, estou te dando segurança e alimentação junto. Então o que a gente cresce? Que segurança
conforto também está dentro da alimentação. Então a gente tem memória afetiva de alimento com abraço, com aconchego, com amor, com aceitação, porque foi o nosso processo de crescimento. E a gente, para ressignificar tudo isso, tem que reaprender. Você tem que procurar que existem outras formas de ser amado, tem todas as outras formas de acalento, de satisfazer esses vazios emocionais que a gente passa sem ser com a comida, né? Olha, realmente, eu tô me lembrando muito de mim agora também. De tudo que eu passei, porque a sensação que eu tinha era essa, eu tô comendo e alguém tá me abraçando. E não é verdade, não era. Só que aconteceu uma coisa comigo, talvez aconteça com as pessoas que estão em casa. Depois que eu comia, eu chorava. Dá um arrependimento. Porque eu sabia, eu tinha consciência que eu não tava com fome. E era desnecessário eu comer daquele jeito. Isso é compulsão alimentar. A gente come pra alimentar um buraco emocional, e aí tem o discernimento que não aconteceu, o buraco continuou e o arrependimento de ter comido. Algo que, na verdade, tá te mutilando e não tá resolvendo. Aí vem o choro, vem o arrependimento. E eu recebo muitas mães também que conversam comigo, que pós-diagnóstico dos filhos, aí começa a acumular um monte de problemas. Muito importante você ter me falado isso. Olha que interessante. O Salvatore, ele fala o seguinte: toda mãe com criança típica tem que fazer o REAC junto. Se ela não tiver condições de fazer nos dois, faça só nela. Porque uma mãe bem tratada, ela pode ser um suporte muito maior do que uma mãe que tá cansada, tá fadigada. Então, toda mãe toda criança que chegou, a gente fez na mãe. Nem que eu tenho que dar um desconto, nem que tem que fazer alguma coisa, vamos tratar essa mãe, né? Porque uma mãe tratada, ela é muito mais suporte, entendeu? E quem é uma mãe tranquila com uma criança típica? Não tem como, nem com uma criança que não seja, porque a maternidade é uma responsabilidade danada. E olha o que aconteceu comigo, tá? O meu filho, ele tava em terapia, né? Porque ele tava inseguro. Meu filho não é atípico, mas ele tava inseguro, ele tava chorando pra fazer prova, ele tava com medo de trovão, ele não tava sabendo lidar com os amiguinhos do colégio que estavam maltratando ele, não tava sabendo lidar. E aí eu levei ele tava cheio de cacoete, cheio de mania, inseguro, e aí eu levei ele pra psicóloga. E aí ele fez 3 meses de terapia. E aí a terapeuta me chamou assim: Valesca, eu queria conversar com você. Aconteceu alguma coisa? Eu, não, Ana. O que houve? O Lucas tá diferente, eu já achando que era algo negativo. Aí eu falei: não, vem aqui pra gente conversar. Aí eu, ai meu Deus, o que houve? Ele piorou, não sei o quê. Quando a mãe é chamada, já vai com o coração na mão. Na mão, né? E aí, meu Deus, aí ela chegou, nossa, o Lucas assim, tá muito bem, acho que eu vou dar alta pra ele. Que aconteceu alguma coisa? Eu falei, eu fiz o REAC. Aí ela, o que é isso? Aí eu expliquei e ela se apaixonou também pelo REAC. Meu Deus, isso existe. E ela já era uma psicóloga que já conhecia neurofeedback, né? Ela já fazia neurofeedback. Então ela já sabia o poder que algumas máquinas fazem essas estimulações. E aí ela se interessou super pelo assunto, mas olha o feedback que eu tive. Eu fiz o REAC, saí de um estado de depressão e ansiedade, passei a dormir, ter uma noite de sono e eu melhorei o meu filho. Meu filho recebeu alta da psicóloga porque eu estava bem. Então a gente reage pra caramba a gente tem uma ligação muito forte com as nossas crianças, né? Com nossos filhos. Então, se a gente não tá bem, o filho não vai estar. E aí acaba sendo um ciclo, né? Porque o filho não tá bem, a mãe não tá bem, o filho não tá bem, aí ninguém tá bem. Então, uma mãe, ela tem que ser tratada com REAC junto com o filho. E se não tiver condições, que a mãe seja tratada. Mães façam REAC. E a verdade é que você falou sobre uma mãe forte, uma mãe tratada, né? Consciente de que... Enfim, a mãe já é uma leoa, mas assim, ela com toda essa consciência de luta e a mente mais tranquila, eu acho que a possibilidade do filho avançar é muito grande, porque tudo começa na mãe e volta pra mãe ao mesmo tempo. E olha os relatos que eu tive de mãe, tá? Eu tenho uma mãe que falava assim, que mesmo a gente sabe que não pode bater em criança, mas de vez em quando dava um tapinha. Ela disse, depois que eu fiz o REAC, eu nunca mais bati no meu menino. A outra mãe, depois que eu fiz o REAC, agora eu estimulo muito mais ele, porque eu não tô cansada. Então, a psicoestimulação tá começando dentro de casa. Porque às vezes a mãe cansa. Sim. A gente cansa, cansativo, né? O tempo todo tem que estimular, tudo tem que pensar, toda coisa tem que provocar a criança, toda coisa. Não, quero ver se ele, né? Não é assim que a gente faz? É difícil. É assim. Então, uma mãe sem fadiga, com energia, acordando bem, disposta, ela estimula muito mais um filho, entendeu? A outra mãe, eu tô com muito mais paciência. Porque quando eu tô sem paciência, eu grito, eu falo, eu deixo pra lá, eu não insisto. Então, você entende que uma mãe tratada, ela tem um potencial muito maior do que uma mãe que tá cansada, e cansa mesmo. Maternidade cansa. Por isso que a saúde mental da mãe é primordial. É primordial. E eu tive experiência viva, assim, disso, né?
Eu sempre falo aqui que o diagnóstico não é uma sentença. Isso é uma frase que eu adotei, fez bem pra mim, é o que eu levo pra minha vida como mãe, e aí é o que eu quero passar. Inclusive, tenho mães que vão lá no escritório e falam, mas é porque eu morro pro meu filho. Eu falo, e viver por eles você consegue? Porque, na verdade, eles querem só que você viva por eles, não que você morra. Eles não querem sua morte, eles querem sua vida, né? E é uma frase minha, mas eu quero que você fale algo pra essas mães, pra esses pais também. Tem muitos pais solos, né? Tem avós que tomaram o papel ali da mãe. Tem uma família toda envolvida. Quando tem uma criança típica, uma família toda ali tá afetada. Tá afetada. De alguma forma. E aí eu queria muito que você, nessa sua experiência aí gigante desse tempo todo, com coisas inovadoras, com experiência de vida, com troca de profissional, que você pode estar falando pra esse público nosso aí que tá ouvindo, que já estão cheios de esperança, com certeza. Já estão vendo que tem coisas possíveis. Né? Possíveis. Eu acho que o futuro já chegou. Infelizmente, ele ainda não foi bem distribuído. Mas que sejamos porta-voz disso, E que seja uma questão de tempo. Sim, eu acredito muito nisso, né? É uma questão de tempo. Acho que tem muita coisa nova surgindo, tem muita pesquisa, tem muito equipamento, tem muita biotecnologia, né? Eu acho que esse momento agora das IAs, né, das inteligências artificiais, vão acelerar esse processo de identificar o que já existe, né? Eu acho que a gente tá numa virada, né? Com a chegada da inteligência artificial, eu acho que daqui a 2 anos o jogo vai ser outro, entendeu? Não dá pra esconder nada, né? E eu fiquei, assim, louca quando o seu nome chegou pra mim. Porque, embora eu trabalhe na área e já tenho 8 anos, sou formada há 10 anos, mas aí migrando pra essa área tem um pouquinho menos tempo. Quando o seu nome chegou pra mim, eu falei, mas nutricionista que trata da mente, não que esteja impossível, mas me fala um pouquinho. Aí me falaram, eu falei, cara, é fantástico isso, eu preciso levar isso lá pro meu podcast, para as pessoas precisam saber também. Sim. E aí, muitas das vezes, eu tô aqui como mãe. Hoje eu tô, assim, quase que 100% como mãe. Você tá falando um monte de coisa que eu tô me identificando muito. Eu tô vendo teu olhinho brilhando, assim. Eu tô me identificando muito. Esse projeto é um projeto que, na verdade, era isso mesmo que eu queria. Eu queria levar informação e eu queria levar esperança. Eu sempre falei, pessoal da equipe que sabe, eu falo, é pra falar de esperança, é pra falar que é possível e que dá certo e que cada um no seu tempo, né? Faz o que dá e tá tudo bem, tratar de saúde mental, igual você tá falando hoje pra mãe, se cuidem, mãe, se não dá pro seu filho, mas tenha mais paciência, não desista, sabe? Se ame. Se cuide. Se cuide. Se eu posso falar uma coisa assim, né? Hoje, por exemplo, a atividade física ela é considerada um antidepressivo. Comprovado a nível de ciência e na prática também. Tem um estudo bem bacana que fala que a atividade física se compara com a sertralina. Conhece a sertralina? Já ouvi falar. É um remédio psiquiátrico, né? Que cuida de ansiedade, depressão, transtorno de humor, fobias, enfim, várias questões mentais. E no grupo de estudo, o que foi feito? Eles pegaram pessoas que tinham todas essas características e aí um grupo tomou a sertralina, um outro grupo fez atividade física aeróbica, né? Outro fez atividade física anaeróbica, que é treinamento mais de força, e o outro fez cápsula placebo. O que eles perceberam? Que os 3 grupos de atividade física e sertralina, eles responderam exatamente iguais. Ou seja, o exercício é o melhor antidepressivo que existe. Ponto. Poxa, não tenho força pra ir. Aí é uma outra questão, porque aí existe suplemento também, entendeu? A gente tem a tirosina, que é um aminoácido que estimula a dopamina. Então, eu não preciso usar bupropiona só pra estimular dopamina. Eu posso tentar com tirosina antes, que é um aminoácido que sem efeito colateral, pra estimular essa dopamina, pra que a pessoa consiga ir. Conseguindo ir, automaticamente ela vai ter melhoras nos sintomas, seja ansiedade, depressão, estresse, o que for. Então, assim, mães, façam atividade física, né? Cuidem do sono. Poxa, não tô dormindo. Usa magnésio, usa melatonina, teanina, vários suplementos que melhoram tanto na indução quanto na manutenção, para que esse sono seja reparador, para que as funções noturnas aconteçam, que são muitas, né? Durante a noite que a gente produz o GH, que é um hormônio que regula a produção de massa muscular e diminuição da gordura. É a noite que a gente faz a maior parte da função antioxidante, renovação de célula. É a noite que a gente controla a imunidade. É a noite que a gente produz a curva lá do cortisol para sair sadia, né? Tem um cortisol alto. Aquela curva que você tava com dificuldade, isso, que eu não tinha curva, na verdade, né? Então, assim, o sono, ele tem que ser olhado. Então, se eu posso dar um conselho para as mães, cuidem desse sono, para fazer com que ele seja o mais reparador possível. Se não conseguir de forma sozinha, né? Procure uma ajuda, porque às vezes tem como dormir melhor com suplemento, não tendo que usar medicação. Para muitas pessoas, não, né? Eu cheguei num momento que eu tive que usar Zolpidem 7 anos, porque suplementação não fazia efeito. Mas depois do REAC, hoje eu só durmo
com a melatonina, entendeu? E magnésio, que é super natural, que eu queria manter pra minha vida. Então, assim, façam um exercício, né? Tenham uma despensa saudável, né? Eu acho que cuidar da despensa ajuda toda a família. Porque no momento de ansiedade, no momento de... Se você tiver uma coisa lá ruim na tua gaveta, na tua despensa, você vai para aquilo. É mais rápido, é mais prático. Mas aquilo tá te envenenando, entendeu? Então tenha a despensa a favor da família, não contra a família, né? Mas a gente gosta, deixa a besteirinha pra rua. Em casa só entra coisa boa, sabe? Faz um consenso com a família, assim, vamos mudar o nosso padrão de fazer compras, vamos comer comida mais natural, vamos deixar as coisinhas já descascadinhas, vamos fazer o máximo possível pro natural ser certo, né? Porque hoje tá tão, assim, as pessoas estão assim, parece que comer comida de verdade é radicalismo. Parece que virou o jogo, sabe? Parece que uma pessoa que come certo, que isso, você tá não sei o que lá, sabe? As pessoas estão assim, não tô entendendo, sabe? O jogo tem que voltar ao que era antes. O natural tem que ser o certo e o errado é o artificial, entendeu? E a gente tem no mercado é tudo 90% artificial, né? Empacotado, cheio de corante, um monte de tranqueira ali, vamos brincar assim, né? Que não é pra gente ingerir, a gente tá ingerindo com naturalidade, achando que o errado é comer comida, entendeu? Que tem que ser prático, tem que desembalar, tem que desempacotar. Então, assim, cuidar da despensa de casa, eu acho que é bom pra todo mundo. Que tá na correria, tô na correria, é melhor que nada. E parece que falar assim, nossa, falar de glúten, falar de leite, falar de... É coisa de outro. Nossa, às vezes eu faço uma postagem, né, dando uma orientação. Esses dias eu fiz uma postagem falando sobre o perfume, né? Que o perfume, eu sei que ele foi desenvolvido para colocar na pele, mas na pele ele tem várias substâncias que são disruptores endócrinos. O que são disruptores endócrinos? São substâncias que se assemelham ao seu hormônio, eles acoplam o receptor hormonal, aí aquele teu hormônio não vai ser produzido porque você tá usando um banho de perfume, desodorante com dióxido de alumínio. Simples, né? E aí eu fiz, né, essa postagem, assim, querendo ajudar as pessoas. E aí o pessoal, assim, cheio de hater. Já, ninguém merece, agora eu não posso mais usar perfume, eu posso essa mais. era de mimimi. E eu não sei o que, eu falei assim. Aí eu respiro, eu falo assim, minha querida, vou te mostrar uma evidência científica. Quem está falando aqui tem experiência. Mas eu falo com o maior cuidado, porque eu vejo, assim, um nível de ignorância das pessoas. Eu fico assim, meu Deus, o povo tá muito rude ainda, muito complicado. E às vezes o certo tá se tornando errado, entendeu? Não se contaminar é errado. Tirar os alimentos inflamatórios é errado, não sei o que, não tem necessidade disso, sabe? E eu acho que as coisas estão invertidas, mas tô torcendo que a gente entre num ritmo melhor, assim, né? De ciência, de prática. Que a gente tem muito pra evoluir, eu tenho muita fé. Eu acho que eu também. Nisso. Então, doutora Valesca, bate-papo maravilhoso. Por favor, deixe seus contatos, suas redes sociais. Sim. Deve estar todo mundo doido. Vamos lá. Vou dar meu Instagram, que através do Instagram acho que a gente consegue achar meus telefones, meu site, né? Meu nome é Valesca Silveira, escreve com W e K, né? Então é W no lugar do V. Facilita e dificulta, mas gente, e C, e K no lugar do C. Então é Valesca Silveira Nutri. Então, @Valesca Silveira Nutri, me acha lá no Instagram. Então, as mães que se interessarem, porque eu sei que vai surgir, né? Podem me chamar lá no direct, que eu vou ter um prazer de conversar com todas elas e esclarecer todas as dúvidas.